Tudo bem? Eu sou o Milton, a gente vai ver hoje eletrocardiograma da maneira mais prática e simples possível. Primeiro, começando com o conceito do que é o exame, o eletrocardiograma é um registro externo da atividade elétrica do coração. Essa atividade elétrica ela tem correlação, ou está relacionada, ou está diretamente relacionada com a atividade mecânica do coração, com a sua função de bombear sangue, de se contrair e de se relaxar. Como é um exame fácil de se realizar, barato, não invasivo e sem contraindicações, é uma ferramenta super importante para o clínico. O coração é um órgão muscular em que cada célula ou fibra está unida à outra como se fosse uma unidade. É um conjunto de células unidas que formam um órgão e esses trabalham em conjunto como se fosse uma só célula. Diferente de outros órgãos, ele possui certas características e propriedades. A primeira propriedade é o automatismo, também conhecido como cronotropismo. Esse automatismo permite que o próprio coração gere o seu potencial de ação, sem necessidade de que esse potencial seja gerado por outro órgão ou por outro tecido, como é o caso do nervo e do músculo estriado esquelético. Então, automatismo, cronotropismo. Ele tem a capacidade de se excitar, ou seja, através do potencial de ação, ele se excita e responde ao estímulo, que ele mesmo produz. Essa capacidade de excitar se chama batimotropismo. Ele tem a capacidade de conduzir esse potencial de ação. Essa capacidade de condução chama-se dromotropismo, ou seja, o potencial de ação vem de uma célula e parte para outra quase que automaticamente. E ele tem o inotropismo, que é a capacidade de contratilidade do coração. Ele se contrai, funcionando ou fazendo sua função de bomba. Para se entender o coração elétrico, a gente tem que dar uma repassadinha rapidinho e por cima da anatomia do coração. Possui 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, esquerdo e direito, e possui um sistema de condução, que são feitos por células ou fibras altamente diferenciadas para tal função. Função essa que é de transmitir o potencial de ação de uma a outra câmara. Vamos dar uma lembrada? A gente tem um ator principal do sistema de condução cardíaco, que é o nodo sinusal. O nodo sinusal ele funciona como o marca-passo natural do coração. É nele que se gera o potencial de ação que vai atuar nas outras câmaras e fazer com que essa se contraia. A sua velocidade de disparo é de aproximadamente 70 a 75 vezes por minuto. Mais para frente veremos que tem outros marca-passos também que assumem a função quando esse já não está operante. Ao se gerar o potencial de ação no nodo sinusal, ele funciona como uma pedrinha que você joga na água. Forma aquelas ondas que vão se disseminando excentricamente, né? Do centro para fora, né? Mas a gente tem as fibras conhecidas, que são as fibras internodais. Lembrando que o nodo sinusal ele se encontra ali perto da desembocadura da veia cava superior. Esse está ligado a outro nodo, que é o nodo atrioventricular, localizado no espaço entre o seio coronário e o septo interventricular, para falar de uma forma mais simples. Estão unidos o nodo sinusal e o nodo atrioventricular por fibras internodais. Uma dessas fibras sai do nodo sinusal e vai direto para o átrio esquerdo, para causar a despolarização desse átrio. Ao passar pelas fibras internodais, ele vai causar também a despolarização da aurícula, que a gente vai ver mais para frente. Chegando no nodo AV, esse impulso vai ter um atraso. O atraso ele não vai passar diretamente. É como se fosse um filtro. Ele vai dar uma paradinha ali de 0,1 segundos, um décimo de segundo, para seguir pelo resto das fibras. Aí ele chega no feixe de His. O feixe de His se divide em 2 ramas, uma direita e uma esquerda. A esquerda, no desenho, não se nota, mas tem uma parte anterior e posterior, que vai inervar o ventrículo esquerdo.
e terminam numas fibras super diferenciadas que servem para a despolarização do músculo, que são as fibras de Purkinje. Para ver de uma maneira gráfica, a gente vê um videozinho aí, uma animação, em que a gente vê o nódo sinusal disparando, o potencial de ação andando pelas fibras internodais e para trás na aurícula ou no átrio esquerdo. E aí na animação cita como o nódo sinusal pode disparar mais ou menos, dependendo de outros fatores externos, que são, no caso, o sistema autônomo, através de drogas receptores, o hormônio tiroide e a epinefrina ou adrenalina. O nódo sinusal dispara, quando chega no nódo átrio-ventricular, ele acontece um atraso de 0,1 segundo. Esse atraso é super importante porque permite que a aurícula se contraia e expulse o sangue na sua última fase para o ventrículo. Depois passa pelo feixe de His e se divide nas suas duas ramas, na rama direita e na rama esquerda, que se divide depois em uma rama anterior e posterior, e vai terminar nas fibras de Purkinje, que vão causar a despolarização do músculo em si e a contração. E no eletrocardiograma a gente vai poder ver cada um desses eventos relacionados através das ondas. Esse padrão é essa passagem do potencial de ação por cada um dos setores. Ele vai criar, na verdade, um vetor elétrico direcional. Esse vetor, normalmente, no coração, ele vai de cima para baixo, da direita para a esquerda e da frente para trás. Na verdade, são muitos vetores que resultam nesse vetor final. Esse vetor final a gente vai analisá-lo no eletrocardiograma. O vetor normal, mais ou menos, ele vai ali a 60 graus, com uma margem aí de normalidade. Temos que ter em conta que todo vetor ele tem a sua cabeça, que é positiva, e a sua cauda, que é negativa. Para se registrar esses vetores, vão ser instalados no corpo, em lugares estratégicos, eletrodos. Esses eletrodos vão captar as diferenças de potencial e vão captar esse vetor final que vai nos permitir fazer a análise. Usando um esqueminha simples como exemplo, a gente tem o seguinte: a gente tem o vetor representado como uma flecha, em que a cabeça dele é positiva, ou seja, possui cargas positivas, e a parte de trás, ou a cauda, tem cargas negativas. A mulher aí com um binóculo representa o eletrodo. E o eletrodo ele vai representar o seguinte: é como se fossem várias câmeras olhando o coração de diferentes ângulos. Então vamos lá, vamos uma análise simples. Suponhamos que o eletrodo está na frente do vetor. Ele vê se aproximar as cargas positivas, correto? Como a mulher aí na animação. Quando essa carga positiva chega e se aproxima, ela forma uma deflexão positiva. Ou seja, a onda vai para cima. No caso oposto, você vê aí a mulher olhando para a parte da cauda, a parte de trás do vetor, que tem cargas negativas. Quando ele vê a carga negativa se distanciando, forma uma deflexão para baixo. Quando você tem um eletrodo que se encontra perpendicular, ou seja, num ângulo de 90 graus com relação ao vetor, você vê metade das cargas positivas, metade das cargas negativas. Ao passar a positiva primeiro, forma uma deflexão para cima. Logo, passando as negativas depois, forma uma deflexão para baixo. Sendo que ele está totalmente perpendicular, ou seja, está cruzando como se fosse uma cruz, vai formar uma onda chamada isodifásica, que ela tem o mesmo tamanho para cima como para baixo de uma vez só. Isso é importante depois para a gente calcular o eixo cardíaco de maneira mais simples. Agora, olhando na última imagem, né, fazendo analogia com o eletrodo, sendo a mulher de baixo o eletrodo. Se ele não consegue enxergar nenhum vetor, a gente vê uma onda plana. Nem carga positiva, nem carga negativa, ou melhor dito, ausência de onda. Agora vamos começar a analisar de maneira mais prática o eletrocardiograma.
O eletrocardiograma ele é registrado em papel milimetrado. Esse papel ele tem uma certa calibragem e velocidade de corrida. Então ele é calibrado num eixo vertical, de cima para baixo, e num eixo horizontal, da esquerda para a direita. No eixo vertical, ele é calibrado 1 mV por centímetro. E no eixo horizontal, ou seja, no eixo de corrida, a 25 milímetros por segundo, ou 2,5 cm por segundo ele corre. Isso é importante porque mais para frente isso vai nos permitir calcular a frequência cardíaca de uma maneira muito rápida e prática. As ondas do eletrocardiograma variam de acordo com o eixo cardíaco e o eletrodo que o capte, mas um esquema geral que a gente tem do eletrocardiograma são as suas ondas características. A gente tem a onda P, que representa a despolarização das aurículas. Uma parte é da aurícula direita, outra parte é da aurícula esquerda, mas eu não vou entrar em detalhes. Onda P é despolarização da aurícula, que corresponde com a contração auricular. Depois a gente tem um espaço, né? um intervalo, ou depois a gente vai ver o segmento, o intervalo ou segmento. Segmento entre a onda P e um complexo maior formado por 3 ondas. Uma primeira onda para baixo, conhecida como onda Q, uma onda para cima, conhecida como R, e uma onda para baixo, conhecida como S. Esse complexo se chama complexo QRS e representa a despolarização dos ventrículos. Como a massa do ventrículo esquerdo é maior, geralmente a gente toma como despolarização do ventrículo esquerdo, que mais aparece. Complexo QRS, despolarização dos ventrículos, e representa também a contração dos ventrículos ou sístole. Depois da onda S, a gente tem o ponto, que é conhecido como ponto J, que vai ser muito importante a gente conhecê-lo, a sua nivelação mais para frente. Ponto J. Entre a onda S e a onda T, a gente tem um segmento ST, que termina numa onda T. A onda T representa a repolarização dos ventrículos, que na prática significa o relaxamento do músculo e a diástole. No esquema aí a gente também tem a onda U, que representa a repolarização das células de Purkinje, mas que não tem muita importância por enquanto. Okay? Analisando o papel milimetrado, a gente vê que a gente tem um quadrado maior, que aí está representado em azul, o quadrado conhecido como grande. Ele tem meio centímetro, 0,5 centímetros ou 5 milímetros. E a gente tem um quadrado menor, que está representado em vermelho, que a gente vai chamar de quadradinho, que mede 0,1 centímetros. De acordo com o eixo que a gente analise o eletrocardiograma, ele vai ter seus valores. Se a gente medir no eixo vertical, ou seja, de cima para baixo, cada quadrado grande vai ter meio milivolt e cada quadrado pequeno 0,1 milivolt. Há casos em que o paciente pode ser obeso ou ter transtornos como o DPOC, que deixam o tórax mais inflado, e essas ondas vão aparecer menores no eletrocardiograma. Se usa um artifício de calibrar o eletrocardiograma com uma voltagem maior. Isso funciona como se fosse uma lupa, que você consegue ver mais de perto cada onda e analisar sem deixar passar, devido à sensibilidade ficar pequena. Já no eixo horizontal, quer dizer que é o eixo do tempo. Esse papel vai correr e cada quadrado desse vai representar uma quantidade de tempo. Então, o quadradinho pequeno vai representar 0,04 segundos. Um quadrado grande, 0,2 segundos. E cada 5 quadrados, como a gente falou, ou seja, 2,5 cm, vai representar 1 segundo. Através dessas referências, ou seja, milivolt para cima e segundos ou frações de segundo no eixo horizontal, a gente vai poder fazer análise de outras coisas mais para frente.
Eu particularmente eu acho uma maneira mais fácil da gente gravar, para a gente fazer uma correta análise do eletrocardiograma, em quadradinhos mesmo. Pode parecer meio primitivo, muito simples, mas é bem prático e não confunde a gente. Então, todas as medidas que a gente vai tomar daqui para frente vai ser em quadradinhos, porque fica mais fácil de memorizar do que eu falar um quadradinho do que eu falar 0,04 segundos ou 0,1 milivolt, ok? Então, a gente vai tratar a unidade quadradinho, para ficar mais simples. Então, repassando, porque a imagem anterior era muito poluída, a gente tem aí as ondas do eletrocardiograma. A onda P, que representa a despolarização auricular ou atrial. A gente tem um segmento que vai da onda P à onda Q, chama segmento PQ, seguido de um complexo QRS. Unido esse tem o ponto J, que mais para frente a gente vai ver, principalmente em cardiopatia isquêmica, que ele sobe ou desce. A gente tem um segmento ST, que vai do ponto J até a onda T, e tem a onda T, que representa a repolarização do ventrículo, ou relaxamento, mecanicamente falando. É importante que cada uma dessas ondas e segmentos vão ter os seus valores máximos estipulados. Sabendo esses valores, a gente vai conseguir ler o eletrocardiograma e pelo menos a metade dele a gente vai saber se está normal. Então, repassando, onda P, despolarização da aurícula, complexo QRS, despolarização do ventrículo, com sua consequente contração, e onda T, repolarização do ventrículo ou relaxamento do ventrículo diástole. Como eu citei anteriormente, cada eletrodo colocado no corpo vai representar como se fosse uma câmera. Ele vai enxergar e vai ver, entre aspas, o coração de determinado ângulo. Aqui a gente tem a analogia, com um filme aí conhecido em que cada câmera pegava um ponto da mesma ação. Os eletrodos cardíacos, o eletrodo do eletrocardiograma vai fazer a mesma função. Primeiro, a gente vai analisar no plano frontal. O plano frontal, os eletrodos vão analisar o coração de cima para baixo, da esquerda para a direita. Para isso, a gente vai usar a famosa ou as conhecidas derivações dos membros. Nas derivações dos membros serão colocados eletrodos no braço direito, no braço esquerdo, na perna esquerda e na perna direita, um para ter referência ao terra, Quando se vai fazer o eletrocardiograma, se usa a analogia das luzes do semáforo, Na mão direita, a luz vermelha, na mão esquerda, a luz amarela, no pé esquerdo, a luz verde. Vai sobrar um eletrodo, que é o preto, a gente põe no único membro que sobrou, que é a perna direita. Aí teremos as derivações dos membros. As derivações dos membros, elas podem ser analisadas de maneira pontual ou em comparação a dois eletrodos colocados. Quando você analisa de maneira pontual, ou seja, só um eletrodo, a gente chama unipolar dos membros. Então, a gente tem a derivação aumentada do braço direito, conhecida como AVR, a derivação aumentada do braço esquerdo, também conhecida como AVL, e a derivação aumentada do pé, que é conhecida como AVF. A gente sempre vai considerar o ponto onde está colocados os eletrodos como positivo. Isso é interessante para a gente fechar um conceito que eu acho que causa muita dificuldade nas pessoas, que é o sistema hexaxial, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, AVR, AVL e AVF. Esses eletrodos formarão as derivações unipolares dos membros. Usando o coração como um ponto principal, a gente vai ter certas referências deles. Depois nós podemos analisar as derivações dos membros de acordo com a diferença entre dois eletrodos. A primeira derivação, a derivação 1, D1, ela utiliza a diferença entre o braço direito e o braço esquerdo. Então, ela vai da direita para a esquerda.
D1, sempre com a cabeça do vetor positiva e a cauda negativa. A segunda derivação é a derivação D2. A derivação D2 ela vai do braço direito à perna esquerda. De cima para baixo, da direita para a esquerda, sempre com a cabeça do vetor positivo. E a terceira derivação, o D3, ela vai do braço esquerdo à perna esquerda. Vai de cima para baixo, da esquerda para a direita, ou na mesma linha. Isso vai formar o famoso triângulo de Einthoven. Se nós tomarmos as três derivações usando o coração como um centro principal, a gente vai ter o coração concêntrico e saindo os três vetores, que vai nos permitir analisar o eixo cardíaco e outras informações mais para frente. Se a gente colocar no gráfico esse mesmo desenho, vai ficar assim. Somado com o outro desenho das derivações unipolares dos membros que a gente viu, do braço direito, AVR, do braço esquerdo, AVL, da perna esquerda, AVF, a gente vai formar todo o sistema hexaxial, que é, para muitos, a coisa mais complicada que tem eletrocardiograma para se entender. E a gente aqui apenas deduziu. Se você analisar, você tem todos os eixos e angulações. Perceba que a parte de cima é negativa e a parte de baixo é positiva. Começando do ângulo 0, em D1, e girando em sentido horário até os 180 graus. Isso vai nos permitir calcular o eixo cardíaco, para onde está despolarizando o eixo resultante do coração. Isso é importante também. Essa é a coisa mais complicada para muitos no eletrocardiograma. Na minha opinião pessoal, eu acho que conhecer esse desenho, esse esquema, é essencial para entender o eletrocardiograma. Vamos deduzi-lo novamente? Então, nós temos as derivações unipolares dos membros, AVR, AVL e AVF. Formam os vetores que a gente coloca no esquema. Uma para um lado, uma para o outro, uma para baixo. Depois, nós temos as bipolares, que a gente já viu. D1, que vai do braço direito ao braço esquerdo. D2, que vai do braço direito à perna esquerda, e D3, que vai do braço esquerdo à perna esquerda. Se a gente usar o coração como ponto fixo, a gente vai ter esse esquema. Se a gente juntar os dois esquemas que a gente já viu, vai formar o sistema hexaxial inteirinho. Lembrando que toda a cabeça da flechinha é positiva e toda a cauda é negativa. A cauda está representada no esquema como pontilhado, né? O eixo cardíaco normal, ele pode ser considerado ali de 0 a 120, alguns consideram com uma margem um pouquinho maior. A gente vai aprender a calcular o eixo cardíaco de acordo com alguns parâmetros, de uma forma mais rápida e de uma forma mais prática. As outras derivações que a gente usa para analisar o eletrocardiograma são as precordiais. As derivações precordiais, ou seus eletrodos, vão funcionar para analisar o coração em outro sentido. A gente viu que no plano frontal a gente analisava o coração de cima para baixo, da direita para a esquerda. Aqui a gente vai cortar no meio e vai analisar da frente para trás, ou seja, de anterior a posterior, da direita para a esquerda. Serão colocados normalmente 6 eletrodos. Porém, para melhor análise, podem ser colocados mais 3. A gente verá que as derivações precordiais corriqueiras são V1. A V1 é colocada no quarto espaço intercostal, no nível paraesternal direito. V2 é colocado o eletrodo no quarto espaço intercostal, nível paraesternal esquerdo. V3 é colocado entre V2 e V4. E V4 é colocado no quinto espaço intercostal, na linha clavicular média esquerda. V5 é colocado na linha axilar anterior, no quinto espaço intercostal. E V6 na linha axilar média, no quinto espaço intercostal.
Isso vai analisar o coração, como eu já disse, em outro plano. Há casos em que ocorre, por exemplo, infarto de cara posterior, é necessário fazer outras derivações. A gente tem a derivação V7, V8 e V9, que é no mesmo nível do quinto espaço intercostal, só que linha axilar posterior, V8 na mesma altura, só que na linha médio-escapular, e V9 na mesma altura, só que na linha paravertebral, já é na parte de trás. E cada uma dessas derivações, de acordo com o eixo cardíaco normal, vai ter certas características que a gente vai ver. Por exemplo, em V1, aí temos um exemplo de eletrocardiograma normal. Na sequência, a gente tem D1, D2 e D3, AVR, AVL e AVF, e as precordiais V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Agora vamos começar a analisar uma maneira prática de ler o eletrocardiograma. Vamos fazer um esqueminha. O esqueminha é o seguinte. Primeiro a gente vai ver a calibragem, o ritmo, a frequência. Depois o eixo cardíaco. Depois vamos analisar onda por onda e os seus segmentos e intervalos. Onda P, complexo QRS, onda T. Intervalo PQ ou PR, intervalo ST. Ok? Vamos começar de uma maneira simples. Calibragem. Temos que analisar o seguinte. A amplitude deve ser de 10 quadradinhos, de baixo para cima. Da esquerda para a direita, 5 quadradinhos. Se tiver 10 quadradinhos de baixo para cima e 5 quadradinhos da esquerda para a direita, quer dizer que o padrão da calibragem é válido. O segundo parâmetro que a gente vai analisar é o ritmo. Normalmente o ritmo ele sai do nódulo sinusal. Saindo do nódulo sinusal, ele tem uma certa frequência e regularidade. Mas pode ser que outro marcapasso natural assuma quando esse não esteja operante. Então a gente tem naturalmente 3 vias de marcapasso natural. O primeiro marcapasso é o nódulo sinusal, que vai disparar de 70 a 75 vezes por minuto. Depois a gente tem o nódulo atrioventricular, que ele vai disparar numa frequência próxima a 50 a 60 por minuto. E depois nós temos o próprio ventrículo, que ele vai disparar mais ou menos a 20, 30 batimentos por minuto. Mas o normal e esperado é que a gente encontre ritmo sinusal. Como é que a gente analisa para ver se no eletrocardiograma, se esse coração tem um ritmo sinusal? A gente vai em D2, na derivação 2, e vemos a presença da onda P. Se a onda P for seguida de um complexo QRS, o ritmo é sinusal. Mais para frente a gente vai ver com detalhe os outros tipos de ritmo que a gente encontra. Ok? Agora vamos nos ater ao eletrocardiograma normal. Tudo bem? Seguindo o nosso esqueminha é calibragem, ritmo, agora a gente vai para frequência. Você pegando o eletrocardiograma, você consegue calcular a frequência cardíaca no momento do exame. Tem uma forma simples e uma forma meio que esquemática de você calcular. Para você calcular a frequência cardíaca, você tem que pegar 2 ondas R, uma e outra, contar os quadrados grandes entre elas, os quadrados de meio centímetro, pegar o número 300 e dividir pelo número de quadrados grandes que você encontre entre 2 ondas R. Então fica 300 dividido pelo número dos quadrados grandes que você encontra entre R e R. Exemplo. Nessa derivação aqui, a D2, ó, a gente vê um R que caiu bem em cima da linha mais forte. Não precisa ser exatamente, né? Aqui é uma estimativa, não é exato. Mas dá para você ter uma ideia
na hora de você ler o elétron no momento que você precisa de rapidez e agilidade. Então você vê aqui, caiu na onda R, a onda R caiu aqui. Você vai contar quantos quadradinhos você encontra entre as duas ondas R. Então a gente conta 1 quadrado, 2, 3, 4 quadrados entre R e R. Aí você pega 300, divide por 4. Na verdade é um pouquinho menos, né? Vai dar um pouquinho menos porque passou um pouquinho. Mas 300 dividido por 4 dá mais ou menos 75 batimentos por minuto. Tem outra forma que a gente faz, que a gente decora os números para fazer uma leitura mais rápida ainda. Os números são o seguinte: você vai pegar 300, 150, 100, 75, 60, 40. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, é uma forma mais rápida de você medir sem ter que ficar dividindo nem nada. Você pega aqui uma onda R, certo? Para cada quadrado grande que você correr, você vai trocando o número. Você tem que decorar nessa ordem: 300, 150, 100, 75, 60, 40. No caso aqui, se você correr, fazendo o mesmo esquema, se você correr usando os números, você vai chegar à mesma conclusão. Olha, 300, 150, 100, 75. É um pouquinho mais, né? Quer dizer, um pouquinho menos de batimento, né? Mas já dá para você ter uma ideia. Usando esse outro exemplo aqui, esse outro eletrocardiograma, procuramos uma onda R que caiu aqui bem na linha mais forte. E usamos de novo os números. Ó, 300, 150, 100. Então, um pouquinho abaixo de 100. Ou você pega esses 300 dividido para 3, dá 100 batimentos por minuto. Esse é o modo mais rápido e prático de você conseguir medir a frequência cardíaca usando o eletrocardiograma. Seguindo o nosso esqueminha, a nossa ordem de análise do eletrocardiograma, depois da frequência a gente vai calcular o eixo cardíaco, ou pelo menos estimá-lo. O eixo cardíaco, que é aquele vetor resultante que a gente viu mais cedo, normalmente ele se encontra entre 0 e 90 graus, se você olhar naquele sistema hexaxial. Mas alguns autores são mais flexíveis, consideram ali a normalidade entre menos 30 e 110. Tomando como base que o eixo normalmente vem de 2, 60 graus, normalmente, quer dizer que tudo que passa abaixo de AVL, exceto AVR, deve ser positivo. Então, o modo mais rápido da gente verificar se está tudo normal é pegar o D1, D2 e D3. Se as três ondas são positivas, quer dizer que o eixo é normal, é o esperado. Lógico que essa é uma forma muito rápida e rudimentar de se calcular o eixo cardíaco. Aqui a gente não vai calcular, a gente vai estimar. Ok? A outra forma que a gente pode analisar o eixo cardíaco, através do eletrocardiograma, é a gente procura uma onda isodifásica nas derivações dos membros unipolares e bipolares, ou seja, no eixo frontal. Encontrando a onda isodifásica, olhando no desenho, aquela que passar perpendicular a essa onda será o eixo cardíaco. Complicado? Vamos para a prática, então. Temos o exemplo desse eletrocardiograma aqui. Procuramos a onda isodifásica, aquela que tem o mesmo tamanho para cima e para baixo, certo? Procuramos a derivação. Qual é a derivação que tem essa onda isodifásica? No caso desse eletrocardiograma, qual que é? AVL. Vamos ao sistema hexaxial, que é aquele sistema que a gente deduziu anteriormente. A onda que passar perpendicular à AVL, ou seja, formando uma cruz, passando em 90 graus, será o eixo resultante.
Então vamos calcular. Aqui, qual que passa em cruz com relação a essa que a gente achou, isodifásica? É D2, quer dizer que o eixo cardíaco é normal, está em 60 graus. Uma regrinha legal para quem não tem um sistema hexaxial de memória é usar a palavra flor 3, em que cada letra, melhor dito, cada consoante da palavra se correlaciona com uma derivação. Por exemplo, na palavra flor 3, a primeira letra é a letra F, que corresponde à derivação AVF. AVF, sendo a primeira letra, é perpendicular a D1. A segunda consoante qual que é? L. Quer dizer que a segunda consoante se correlaciona com a derivação que é perpendicular a D2. Ou seja, L vem de AVL, é perpendicular a D2. E a terceira consoante, no caso o O não é consoante, é uma vogal, a gente pula. A terceira consoante é R, então corresponde à derivação AVR, que é perpendicular à derivação D3. Vamos mais um exemplo? Outro exemplo aqui, ó. Nesse eletrocardiograma, a gente procura a onda isodifásica. Aonde está a onda isodifásica? Em D1. Vamos ao sistema hexaxial e procuramos a perpendicular a D1, aquela que cruza em 90 graus, em cruz. Qual que seria? A AVF. Então, quer dizer que o eixo se encontra verticalizado, ou seja, para baixo, mas se encontra nos limites da normalidade. Se a gente usasse a regrinha da palavra flor, lembra que a gente viu? Flor 1, quer dizer que AVF é perpendicular a D1. Bateu aqui. Fisiologicamente, o coração pode ficar verticalizado, ou seja, 90 graus, pessoas longilíneas, muito altas e magras, né? O coração fica ali meio que pendurado. E ele pode ficar horizontalizado, ou seja, com desvio para a esquerda, nos obesos e nas mulheres grávidas, né? O aumento da pressão abdominal acaba empurrando o coração e a ponta vai para a esquerda. E o eixo se horizontaliza. É importante conhecer o eixo cardíaco porque muitas patologias causam desviação no eixo, né? Por exemplo, os bloqueios de ramo, hipertrofias, infarto agudo do miocárdio, DPOC e outras patologias. No momento, a gente vai se ater ao eletrocardiograma normal. Mais para frente, a gente vai ver as patologias por separado, tá bom? Agora vamos com a análise de cada uma das ondas e seus segmentos. Começamos com a onda P, que a gente viu que era da despolarização da aurícula. Metade dela é feita pela aurícula direita, a primeira metade, e a segunda pela aurícula esquerda. Elas se juntam e formam uma onda só. Quanto que ela vale? A gente pode falar em milivolt, milissegundos, mas para facilitar para a gente gravar, a gente vai usar a unidade quadradinhos. Quanto que vale a onda P? Até quanto que ela pode valer? A onda P, ela vale 2 quadradinhos e meio, tanto na horizontal como na vertical. E ela deve ter uma morfologia parecida uma corcovinha. Eu falo da morfologia porque em algumas patologias, principalmente as hipertrofias atriais, há mudança na morfologia da onda P, que a gente vai ver mais para frente. Pode aparecer uma P bem picuda, que é a P pulmonale, se relaciona com hipertensão pulmonar. A P mitral, que se relaciona à dilatação ou hipertrofia do átrio esquerdo devido à insuficiência mitral. Mas isso a gente vê mais para frente. Então, repassando, valores normais da onda P, 2 quadradinhos e meio, tanto na horizontal como na vertical. Agora vamos falar dos intervalos e segmentos.
O intervalo PQ ele vai do começo da onda P até o começo da onda Q. No caso do intervalo PQ, se houver a onda Q, ou PR, ele não pode passar de 0,20 milissegundos, que na nossa unidade são 5 quadradinhos. Já o segmento ele não toma onda, ele só toma o espaço entre as ondas. O segmento PQ não pode passar de 3 quadradinhos. Isso é importante porque o aumento desse segmento ou desse intervalo pode estar associado a um bloqueio AV de primeiro grau, ou seja, a um atraso da passagem do potencial de ação entre a aurícula, uma pausa um pouco maior no nódulo AV, para continuar o potencial de ação até o ventrículo. Então, repassando, o intervalo não pode ser maior que 5 quadradinhos e o segmento não pode ser maior que 3 quadradinhos. Repassando o complexo QRS. O complexo QRS é o seguinte. A primeira onda positiva depois de P é conhecida como a onda R. Se houver uma onda negativa entre P e R, é considerada a onda Q. A primeira onda negativa depois da onda R é considerada a onda S. Depois da onda S, um ponto onde ela fica isoelétrica se chama ponto J. O ponto J ele não pode subir ou descer mais que 2 milímetros. Isso tem importância, como a gente vai ver mais para frente, cardiopatia isquêmica. Agora, falando de valores. O complexo QRS ele não pode passar de 3 quadradinhos. E a sua morfologia é diferente de acordo com o eletrodo que o capte. Por exemplo, é normal você ver nas derivações precordiais a mudança da onda R. Como nós vimos que o vetor de despolarização ele vai da direita para a esquerda, de cima para baixo e da frente para trás, os primeiros eletrodos vão captar a parte da cauda do vetor. Então, no caso, a onda R ela vai ser menos positiva nas primeiras derivações, V1 e V2 precordiais. Na derivação V3 e V4, o eletrodo ele se encontra no meio do vetor. Ele vai encontrar o quê? Uma onda isodifásica. Tanto para cima como para baixo, eles vão ter o mesmo valor, tanto a onda R como a onda S. Já nas outras derivações, o eletrodo vai captar mais a parte da cabeça do vetor. A cabeça do vetor com cargas positivas se aproximando do eletrodo formam uma deflexão bem positiva. Então o R vai ser bem positivo e o S vai ser bem menos negativo. Então, a morfologia varia bastante. Vamos ver mais para frente que a morfologia do QRS tem importância tanto no ritmo como em patologias como os bloqueios de ramo. E o tamanho da onda S e da onda R vai nos permitir definir se o paciente apresenta hipertrofia ventricular esquerda. Veremos mais adiante. Então, recapitulando, o complexo QRS não pode valer mais que 3 quadradinhos. Uma coisa que eu não mencionei são as ondas Q. As ondas Q, muito profundas, ou seja, tão profundas como 2/3 de todo o complexo, elas podem representar uma cicatriz de um evento isquêmico prévio. Por exemplo, um infarto fica com a onda Q bem marcada. Ok? Ao citar o segmento ST, é importante a gente relembrar o ponto J. Em alguns processos isquêmicos, o ponto J pode estar elevado, causando um desnível desse segmento, o que é conhecido como supra-ST, ou causando um infradesnivelamento, ou seja, ele vai para baixo. O ponto J vai para baixo e o segmento ST ele vai de baixo para cima, o que é conhecido como infra-ST. Os desníveis do segmento ST a gente verá mais para frente, mas aqui a gente vai fazer um adendo rápido para a gente já ir se familiarizando com o conceito.
Como exemplos, temos esse eletrocardiograma. Em D2 e D3 se vê claramente o ponto J elevado, causando um supra-ST, medindo aqui pelo nível da onda P. Ou em V1, V2, você vê esse ponto deprimido, causando um infradesnivelamento, também que é conhecido como infra-ST. A gente vai ver mais para frente com detalhe, tá bom? Intervalo QT. O intervalo QT ele vai do começo da onda Q ao final da onda T. Ele abrange a despolarização dos ventrículos e sua repolarização. E seu valor não deve passar de 11 quadradinhos, 0,44 milissegundos. Em alguns casos, esse intervalo ele pode estar aumentado. Na síndrome do QT longo, que pode ser congênita ou adquirida, se associa com arritmias malignas, previamente com um padrão conhecido como torsade points, também veremos mais adiante. Pode estar aumentado também no caso da hipocalcemia e encurtado na hipercalcemia, onde o segmento ST é quase que ausente. Está bem juntinho o QRS com a onda T. Seguindo para o último parâmetro a ser analisado, onda T. A onda T ela fala da repolarização dos ventrículos. Mas assim como o intervalo QT, ela pode ser um parâmetro para a gente medir como está o balanço eletrolítico do paciente. Na hipercalemia, com potássio alto, a gente vai ver a onda T grande, espiculada, bem pontuda. E na hipocalemia, a gente vai ter lá ausente com uma onda U bem prominente, que era aquela da repolarização das fibras de Purkinje. Por outro lado, a onda T também, ela tem uma significância nos processos hipertróficos e isquêmicos, que a gente vai ver no eletrocardiograma. A onda T se negativiza, ou seja, ao invés dela ir para cima, ela vai para baixo. O padrão dessa onda T negativa pode nos dar dicas se o processo é isquêmico ou não. Na maioria das vezes e comumente, quando o processo é isquêmico, a onda T se torna negativa de maneira simétrica. E junto, logicamente, ao eletrocardiograma, a gente vê outros indícios de lesão e infarto, como desnivelamentos do segmento ST. Já na hipertrofia é comum a gente ver a onda T negativada, só que ela é de maneira assimétrica, como a gente pode ver aqui no exemplo, em V5 e V6, a onda totalmente assimétrica. Lembrando também que ela vai vir com outros indícios da hipertrofia. Você não vai se guiar só pela onda T, você vai se guiar também por outros indícios. Aqui como exemplo, a gente tem um eletrocardiograma, que em todo lado você vê ondas T negativas simétricas. V4, V5, V6, para fazer uma comparação com a anterior, que era assimétrica. Todos esses padrões a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe mais adiante. Aqui foi só uma introdução. Vamos montar um esqueleto e vamos completando aos poucos, tá bom? Aqui termina o vídeo, espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida ou sugestão é só me mandar que eu respondo, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.